Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Êxodo 3:1. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Sua palavra é fonte de inspiração, Senhor. Sua palavra consegue entrar ao nosso coração e ajuda-nos a todas as dificuldades que enfrentamos. O Senhor chama pessoas com dificuldade, pessoas cheias de limitações, para transformar cenários, para transformar a vida de um povo. E o Senhor também tem nos chamado para essa obra. E o Senhor tem nos convocado para ir, para proclamar na autoridade do seu nome libertação aos cativos, dar vista aos cegos. Mas também o Senhor consegue pegar aqueles que estão fragilizados e aqueles que estão em dificuldades e colocar no seu coração uma motivação nova para que enfrentem os obstáculos e saiam vitoriosos pelo poder que há no seu nome. Então, nessa forma, nós queremos pedir a instrução do Senhor. E o teu Espírito venha pairar sobre nós e sobre todos aqueles que nos ouvem. E o Senhor venha redimensionar os nossos limites.
que o Senhor venha estabelecer em nosso coração uma única tarefa: reconhecer os nossos limites e transpô-los pelo Senhor e com a sua ajuda, Pai. Em o nome de Jesus, amém. Essa história linda que nós acabamos de ler fala do chamado de Deus na vida de um homem que está em um lugar que não é o seu de origem. Está Moisés cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, e lançaremos mão nessa noite para entender e para dar a dimensão correta desse chamado de Moisés, que é um chamado para nós. Um dos mais impressionantes e comoventes e importantes acontecimentos da história bíblica, mas também na história de cada um e na nossa história de vida. E quando lemos a história desse homem e a sua experiência de fé, todos se recordam da visão de Moisés da sarça ardente. A forma como Deus o seduziu, a forma como o Senhor o chamou, é um olhar livre, é um olhar que busca querer conhecer mais do Senhor, na tentativa e na esperança de que Deus confirme alguns conceitos arraigados em nós e alguns conceitos que temos sobre o Senhor, mas não somente aqueles já implantados, mas dimensões novas daquilo que Deus deseja fazer. Há sempre essa possibilidade de que o Senhor ratifique já conceitos que temos para experiências novas daquilo que Ele deseja fazer. Algo que já está enraizado, mas que Deus deseja dar uma nova dimensão para nós e para o chamado novo que Ele começa a construir. Porque temos um chamado a todo momento. Quando concluímos uma tarefa, Deus nos chama para outra etapa. Algo latente que fica adormecido, mas Deus sempre provoca algo novo e uma novidade para tentar manter a nossa dinâmica de fé, a nossa forma de servi-lo, o nosso desejo de seguir em frente e ouvir a sua voz. Moisés havia passado muitos anos no palácio real egípcio, muitos. Agora enfrentava um período da sua vida pastoreando ovelhas do seu sogro. Um homem que sai de um palácio, um homem que usufruía dos benefícios de ser chamado um dos filhos da filha de Faraó, um homem que tinha autoridade no Egito para se submeter a regras do sogro e pastorear o rebanho do sogro. Sofrer essas inquietações no coração e ficar pensando o lugar que estava e o lugar que eu estou agora é concernente a todos nós. Sempre imaginamos isso. Estava no palácio, eu era alguém proeminente, cheio de autoridade, e agora pastoreio ovelhas que nem são minhas. Trabalho para o meu sogro. Que forma estranha que Deus tem numa vontade de construir e reconstruir histórias, de nos levar a lugares outrora desconhecidos, para daí começar e iniciar algo novo. A gente precisa se abrir para isso. Entender que Deus está a todo momento desejoso de reconstruir histórias. Mesmo num trabalho que eu não considero legítimo, pelo cargo que eu tinha no palácio, por quem eu era, agora trabalhar para o sogro. E muitos anos no deserto, muitos anos no palácio, precisou passar por essa escola, porque Deus precisava moldar algumas coisas, porque Deus precisaria tirar alguém do palácio por uma atitude desenfreada, num momento de raiva. Moisés procedeu equivocadamente,
saiu fugido e Deus desejou encontrá-lo e mostrar para ele e mostrar para nós nessa noite, para você que nos ouve, que quando as coisas parecem destruídas e nos sentimos esquecidos, Deus entra na nossa história, o eterno entra no nosso tempo e nos chama e nos intima para uma grande tarefa. Esteja aberto, com pensamento e com sensibilidade a ouvir a voz de Deus para aquilo que Ele deseja realizar na sua vida. E Deus se revela a Moisés, chamando para livrar o povo do cativeiro. Um começo bem despretensioso para a tarefa que ele tinha naquele momento. Para um homem que não foi muito lapidado a essas coisas. É pastor de ovelhas, está no seu trabalho, está no dia a dia da sua vida, e a vida de dor, uma vida de um homem que está trabalhando, e no meio do que é bem cotidiano, e no dia a dia, na vida corriqueira, na vida prosaica, de a cada momento levar as ovelhas para dar um passeio, nos momentos que nós não damos muita importância, nos encontros que nós conversamos rapidamente, mas não valorizamos o suficiente, porque no nosso pensamento daí não vai sair muita coisa, desse mato não sai coelho, né? Não é o clichê? É algo corriqueiro, é um encontro, é pegar um ônibus, é entrar no metrô, encontra alguém, fala rapidamente, depois eu te ligo, a vida corrida toma isso também, a gente se fala depois, te procuro lá no Facebook, te encontro, e algo novo começa a emergir desse corriqueiro, algo novo começa a acontecer na vida desse homem, que dia após dia levava o rebanho do seu sogro para ser pastoreado por ele, algo novo começa a acontecer. E a vida diária de Moisés no deserto não tinha muitas coisas extraordinárias. Apacentar ovelhas, deserto, rebanho, sarça, esse era o convívio, esse era o dia a dia. Era essa a sua tarefa. Nós também vamos para o trabalho, já sabemos como as coisas vão iniciar, o que você precisa fazer no início, o que você precisa fazer na hora do almoço, o relatório que você precisa passar, as perguntas que vão te fazer, e você não espera nada de maravilhoso. Você com certeza vai para mais um dia de trabalho corriqueiro e não espera, sinceramente, que algo de extraordinário vá acontecer, espera. Mas você vai começar a viver assim, porque quem caminha com o Senhor a todo momento espera algo de esplêndido que Ele poderá fazer. São expressões muito distantes da nossa vida urbana. Pastorear ovelhas, deserto, rebanho, sarça. Isso está muito distante da nossa realidade. Eu que sou do interior, talvez esteja mais próximo disso, dessas experiências de campo, de plantas, de rebanho. Mas aqui no Rio de Janeiro não. Para você também não, mas para Moisés são extremamente corriqueiras, acontece a todo momento, ele pisa o chão, ele encontra sarças, e o ambiente era de normalidade. E é esse ambiente de normalidade que eu quero te alertar a começar a ouvir a voz de Deus. Esse ambiente onde as coisas parecem nos seus devidos lugares, começar a enxergar a voz do Senhor que te convida a experimentar algo novo que Ele começou a realizar. Ah, Senhor, tudo normal. É mais um dia no deserto. É mais um dia apacentando ovelhas. Entre uma pastagem e outra, este homem que Deus escolhe e deseja se revelar e falar com ele. E ele notou algo extraordinário. E esse sermão é exatamente no sentido de redimensionar os nossos limites e os nossos pensamentos sobre as coisas. E naquilo que é ordinário da vida, que acontece, que
que a gente acorda, escova o dente, toma café, vai para o trabalho, volta para casa, encontra a namorada de tarde, encontra a esposa na porta do condomínio, faz o jantar, escova o dente, dorme. Como diz o Chico Buarque, todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri com um sorriso matinal e me beija com a boca de hortelã. Todo dia a mesma coisa. Mas ele mesmo cantou outra música, né? Que um dia ele chegou tão diferente, do seu jeito de sempre chegar, e olhou muito mais quente, ou seja, num dia diferente, porque a gente precisa desse dia. E na vida de Moisés é o corriqueiro, é o ordinário, que o Senhor entra e começa a fazer algo extraordinário. Eu, quando saio de casa, eu fico esperando e fico sensível à voz do Senhor, aquilo que Ele deseja me falar. E quando encontro alguém no metrô, eu estou escutando a conversa do lado, não para ser fofoqueiro, mas falo assim, essa pessoa pode me dizer alguma coisa. E as histórias do metrô, e os olhares, e as mensagens, eu pego para mim e falo, isso aí serve para a minha vida. Uma irmã está passando por isso. Não começo a conversa, claro, com a pessoa, mas eu penso como histórias lindas, como coisas grandiosas que Deus está fazendo, e as pessoas talvez, elas não se dão conta disso. Esteja aberto a ouvir a voz do Senhor, quando você abrir os seus olhos nos primeiros segundos da manhã ou da madrugada. Meio-dia não vou falar porque você não pode acordar meio-dia, né? Cedo, comece a ouvir a voz do Senhor. E a sarça no verso, Moisés olhou, verso 3, verso 2, olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. O que há de diferente nisso? O que há de extraordinário nesse texto que nós fazemos a leitura e não notamos o que há de especial? A sarça ardia. E o que acontecia? Ela ardia em chamas no fogo e não se consumia. O que há de extraordinário? Sarças, incendeios com naturalidade no deserto. É um calor escaldante. E sarças pegam fogo com tranquilidade. Até aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do Brasil, florestas sofrem combustão espontânea no verão. Pasto pegou fogo lá no alto. O que é aquilo? Por causa do calor. Não há nada de anormal no fato. Não há nada de anormal uma sarça pegar fogo e estar se queimando no deserto. Repito, a vida de Moisés é estar dentro da normalidade, apacentar o rebanho do sogro, notar as coisas, levar o rebanho, ficar esperando, limpar a baba de um bode aqui, limpar a baba de um bode ali, empurrar uma ovelha para um lado, outra para o outro, separar uma briga. Essa é a vida dele. Só que a sensibilidade de um homem que no deserto, pensando na sua história, pensando na sua vida, olhando uma sarça que está se consumindo, uma sarça que está pegando fogo, mas ele atentou para isso. Espera, essa não se... Fogo não consome essa sarça. O que há de especial? O que há nesse acontecimento de anormal? A sarça não se consumia. Eu quero ir lá ver. Nisso reside a singularidade desse evento. Eu quero ir lá. Eu quero saber o que está acontecendo. Porque sarças
pegam fogo aqui no deserto, mas essa pega fogo, mas não se consome. Eu quero ir lá ver o que está acontecendo. O que há de tão especial nessa sarça? Quantos aqui, quantos que nos ouvem, quantos já passaram por sarças pegando fogo, não se consumiam e você não notou nada de extraordinário? Quantos passaram pelos milagres que Deus realizou e não viu nesse evento algo esplêndido, algo lindo, algo pitoresco que Deus está fazendo? Quantos? Quantos milagres Deus não realizou à nossa volta e nós não notamos? João Guimarães Rosa, um escritor, diz para nós que Deus está fazendo milagre o tempo todo, até aqueles que nós não vemos. Quantos e quantos milagres Deus realizou? Quantos iriam passar por aquela sarça e não iam notar nada de diferente? Iam falar, é mais uma que está queimando. Mais uma que está pegando fogo. Ah, eu preciso ter essa sensibilidade, aqui está a aplicação. Eis alguns desafios para as nossas vidas, meu irmão, minha irmã. É uma curiosidade associada a querer saber mais, a querer conhecer mais, a estar no deserto, a estar pensando na história da sua vida, mas saber o que há de diferente nessa sarça. E qual é o que como ele se expressa? Eu vou ali ver o porquê daquilo. Peça ao Senhor curiosidade associada a querer conhecer mais dele. Vou lá ver o porquê daquilo. Eu vou lá ver por que isso está acontecendo. E quantos perderam essa sede? Quantos ficam remoendo as suas histórias, contando as suas vidas, os problemas que enfrentaram, o lugar que estavam e o lugar que estão agora, mas reclamando em autocomiseração, falando e reclamando de Deus, e perderam essa sede, essa curiosidade por conhecer mais dos eventos extraordinários que estão se desenrolando na nossa vida. Na nossa igreja, 1 ano e meio de vida, o que tem de eventos extraordinários, de coisas que Deus realizou, de providências que o Senhor assim estabeleceu, é uma sensibilidade especial que precisamos ter para notar o que há de diferente naquilo que é corriqueiro. Amanhã, segunda-feira, você vai entrar aonde você tiver que ir, com essa sensibilidade. Até quando você encontra uma pessoa na entrada, atento à voz de Deus. Essa sensibilidade, esse desejo de conhecer mais sobre Ele. Essa manifestação de Deus era especial, mas ela se deu absolutamente dentro da normalidade. E a gente pede ao Senhor eventos pirotécnicos, anjo passando. Fogo, fumaça, o estereótipo que revele uma dimensão transcendental de Deus, e aqui Deus está falando com Moisés dentro de um evento corriqueiro, que só os sensíveis à voz do Senhor conseguem notar. Mas o que Deus planejava de tão especial? O que Deus estava realizando naquele dia comum, algo extraordinário? Resposta que eu te dou: Deus estava planejando muitas coisas, mas uma delas era esse tema: redimensionar limites. Primeiro, que Moisés precisava lidar em reconhecer limites. Conviver bem com seus limites nunca foi o forte de Moisés. Se você ler o capítulo 2, um egípcio espancava um hebreu, ele viu que não tinha ninguém e ele resolveu agir. E ali foi algo abrupto, exagerado. Não era para agir naquele momento. E por não ser a hora de agir, ele precisou fugir. E por não ser a hora de proteger os seus irmãos, e nós atropelamos as coisas,
e batemos com a cara na porta o tempo todo, então culpe você das suas cabeçadas, não o Senhor. E por não ser a hora de agir, ele teve que fugir. Ele teve que se esconder no deserto. Porque ele foi achado. E o fato é que, quando ele viu dois hebreus discutindo, ele mesmo quis defender. Falou, por que vocês estão se batendo? Aí o hebreu, o irmão que o denunciou, você acabou de matar um egípcio, quem é você para nos defender? Ele, me descobriram, preciso fugir, porque não era a hora exata de agir. E por não ser a hora exata de agir, nós perdemos muitas coisas e precisamos fugir até dos eventos que nós mesmos construímos. E depois queremos colocar a culpa no Senhor. Mas se prenda no fato que Deus chamou Moisés, o atraiu, seduziu Moisés, e o mesmo Senhor o leva a reconhecer esses limites. E o mesmo Senhor que deseja realizar uma obra extremamente importante, de libertar o seu povo do Egito, é o mesmo Deus que precisa preparar Moisés para essa tarefa. Para que ele, dentro dos 40 anos que vai enfrentar no deserto, reconheça os seus limites, reconheça a sua capacidade e saiba a hora de agir e a hora de não agir. A hora de atirar pedra e a hora de não atirar pedra. A hora de abraçar e a hora de não abraçar. A hora de falar e a hora de ficar quieto. Se eu tenho uma obra com você, Moisés, eu preciso tratá-lo. E a gente canta e se esbalda e fala com o Senhor, usa-me, usa-me. Então se for para Ele te usar, deixe Ele te tratar. Porque Ele vai usar, porque Ele vai fazer. Eu nem gosto dessa palavra usar, porque quem usa é do mal. Deus faz instrumento para a sua obra. Deus faz instrumento para agir dentro da sua vida. E essa é a forma, concluir, que Deus não deixa Moisés em paz, mas Ele deseja chamá-lo e o chama e faz com que Moisés mesmo atente para os seus limites e para a sua condição. Ao não desistir de Moisés e insistir nessa tarefa, Deus começa a confrontá-lo, e Deus começa a confrontar a cada um de nós com os nossos dilemas, com as nossas arrogâncias, com aquilo que nós achamos que podemos fazer, mas não podemos. E Moisés é chamado a encarar de frente as suas limitações, para que Deus comece a trabalhar. E durante todo o capítulo 3, Deus vai trabalhando, porque o Deus da Bíblia, o Deus que nós conhecemos, está interessado primordialmente em homens e mulheres maduros, homens e mulheres suficientemente que encaram os seus problemas, que reconheçam os seus limites, e enfim, e que sigam a sua vida em frente, atrelados ao Senhor, mas que se conheçam. E ao olhar para Moisés, que era ousado, que foi criado no palácio, né? Vamos levar isso em consideração. Quem é criado em palácio pode todas as coisas. Quem é criado em berço de ouro pode todas as coisas, não é? Acha que pode. É arrogante, petulante, mata o egípcio, foge, se esconde. Vou lá ver o que está acontecendo naquela sarça e chega. E Deus começa a impor limites. Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Fique aí. Você não tem condições de pisar aqui, Moisés. Deus já tirou do palácio. Ele foi tratado pelo sogro.
está sendo tratado como empregado do sogro. Graças a Deus não é Labão. Tratado. Mas Deus ainda precisa resolver algumas coisas. Fique aí. Não te chegues para cá, porque esse lugar é santo. Você precisa saber, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, para que você saiba perfeitamente com quem você está falando, Moisés. Eu tenho uma obra para realizar na sua vida, mas você precisa saber com quem você está tratando. Fique aí aonde você está, porque esse lugar é santo. Para que ele começasse a entender diante de quem ele está. Nós também precisamos saber diante de quem nós estamos. Tire as sandálias dos seus pés. Não venha para esse lugar atrelado às coisas que você tem. Não venha para esse lugar pendurado suficientemente nas coisas que você construiu, mas você precisa tirar as sandálias e você precisa se despir e tocar esse chão e pisar com a alma. Começa aí o tratamento. E Deus vai além. Verso 10, Deus o chama e diz para ele: eu te enviarei a Faraó. Você vai libertar o meu povo. Eu? Essa é a resposta dele. Eu? Quem sou eu para que vá a Faraó? Na verdade, essa foi a grande oportunidade que Moisés teve para olhar para si mesmo. E reconhecer os seus limites e dizer: quem sou eu para ir lá? Quem sou eu para realizar essa tarefa? Que bom! Moisés começara a reconhecer os seus limites e notar que ele não era tão forte, tão poderoso assim. Quem sou eu? Irmãos, irmãs, amigos, quem se acha apto para a missão não conhece o Deus que serve. Quem se acha bom e que pode todas as coisas para o chamado, desconhece a si mesmo, desconhece a missão, desconhece o Deus que lhe chama. Então Deus está promovendo encontro e conhecimento e reconhecimento, e Deus faz um desafio a Moisés a transpor limites. Eu te enviarei. Você vai transpor esses limites. Você não tem essa capacidade, mas eu vou te dar. Porque eu serei contigo. E quando falamos em transpor limites, eu não estou querendo asseverar que o homem, quando é chamado por Deus, pode todas as coisas, está liberto das suas limitações. Não, mas ele reconhece que não tem essa capacidade, mas se o Senhor assim desejar, ele vai conseguir, ele vai conquistar, Deus o conduzirá, e o seu chamado e essa vocação lhe dá garantia, e remove essas limitações, porque ele não está apoiado no seu braço forte, porque ele não está apoiado na sua inteligência, mas ele está apoiado no Senhor que lhe chamou, e se não for o Senhor, ele não poderá nada. Ao contrário, alguns se prendem nas suas sandálias. Alguns se apoiam na sua inteligência, nas suas estratégias. E esse termo de transpor está diretamente ligado a essa ideia de seguir em frente, mas seguir pautado na sua fé em Deus. O que nós estamos fazendo, e quando nós olhamos para frente e cremos que Ele vai adiante de nós, é a nossa convicção de que nós não poderemos nada se o Senhor não estiver conosco. Vamos fazendo a obra, vamos trabalhando, vamos sendo meros instrumentos, e nesse sentido precisamos entender a nossa dependência total do Senhor. Quem sou eu para ir a Faraó? Eu serei contigo. E este será o sinal: vocês
depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste lugar. Irmãos, mesmo que não tivéssemos essas limitações, nós precisamos do Senhor. Mesmo que fôssemos suficientemente prontos para tal tarefa e para tal missão, nós dependemos de Deus. Portanto, se você tem limitações, se sente limitado, isso deverá ser um sinal que você depende do Senhor e você não fracassará, mas você vai romper, você vai vencer, você vai superar as crises, porque o Senhor será contigo. Uma frase que eu uso virou clichê aqui: Deus não espera sucesso, Deus espera obediência. Obediência ao seu chamado, obediência à sua missão. E Moisés, ele não compartilhou nem dos sofrimentos, nem dos trabalhos forçados dos hebreus. Ele fugiu do deserto, ele viveu lá. Ele não tinha nenhuma credencial para essa tarefa, nem era profissionalmente qualificado. Ele era pastor de ovelhas, uma profissão desprezível para os egípcios. Se apresentar como pastor de ovelhas era o suficiente para os egípcios falarem: você não pode nada. Mas graças a Deus que nós não podemos nada, porque quem pode é o Senhor. E quando as coisas acontecem, os milagres vêm, é uma dependência que temos e precisamos dele. Ele apresentava muitas dificuldades, não sabia falar. Êxodo 3, eu não sei nem falar, eu não sei nem o que comunicar. Era pesado de língua. Também distante tantos anos daquele povo, estava mesmo com dificuldades. Mas Deus há de te capacitar, e Deus há de te dar força para você compreender essa missão, e levar à frente, e dar cabo de todas as coisas que Deus colocou na sua mão. Se por um lado Deus te chamou por causa dos seus limites, por outro, Deus há de credenciá-lo para essa missão. Por isso ele diz: eu serei contigo. Ninguém pode conjugar esse verbo assim. Ninguém pode dizer essas coisas. Só Deus. Só Deus pode ser com Moisés. Isso significa que Moisés, ao abrir a sua boca, eu vou falar por você. Quando você começar, eu vou dar continuidade. Quando você abrir os seus lábios, você não falará, mas eu vou te usar. Eu vou fazer de você instrumento e eu falarei através de você. Ao se apresentar a Moisés, ele disse: eu sou. Não é algo indefinível, indecifrável, não é o imponderável, mas eu sou. Como é que eu vou dizer essas coisas para os filhos de Israel? Deus está usando um código. Você viveu muito tempo no palácio, depois você foi morar com o seu sogro, você não teve relacionamento com o meu povo. Quando você anunciar para o meu povo: eu sou, me enviou, eles vão saber quem está falando. Eles vão conhecer a minha voz, porque eles sabem o meu nome. Eu sou. A minha identidade é essa. Eu não existo, eu sou, Moisés. E eu sou é suficiente para dizer que isso basta. Vão perguntar quem é o Senhor? Só uma pessoa de muita autoridade que diz isso, né? Tinha um chefe que falava: olha, vai lá e fala que eu estou pedindo. Mas como é que eu vou dizer? Não diga só que eu estou pedindo. E as coisas aconteciam. E os trabalhos se desenvolvem. Porque só quem tem essa identidade tem esse poder e essa capacidade. Você vai dizer para eles: eu sou. E se no primeiro instante eles olharem com uma certa resistência, você vai dizer o seguinte: o Senhor,
o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Ou seja, o Deus de vocês me trouxe até aqui para realizar essa tarefa. Se Deus te chamou, minha irmã, meu irmão, para você reconhecer os seus limites e para impor limites que você não sabe que você precisa ter, Deus te chamou também para transpor os seus próprios limites e te mostrar que Ele vai realizar uma grande obra na sua vida. Mas Deus te chamou para você agora impor limites aos descasos e os desmandos dos faraós do Egito. Vou fazer de você instrumento, Moisés, para ir até lá e impor os meus limites àqueles que maltratam o meu povo. Há uma autoridade na sua vida, foi dada por Deus. Há uma voz profética que clama dentro da sua vida para anunciar os descasos, para proclamar libertação às pessoas, para libertar cativos e oprimidos. Mas eu vou fazer isso por mim? Não! Porque o Senhor te chamou e te capacitou para essa tarefa. O Deus que te deu garantia de saída, te dá garantia de retorno. Verso 12. Depois de haverdes tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Nós ficamos preocupados como as coisas vão acontecer. Se é que vamos chegar e retornar. E precisamos de respaldo e fazer contas. Um homem sozinho Deus o levantou. Você vai lá. E eu serei contigo nessa tarefa. Saiba com quem você está lidando. Eu sou o Senhor, Deus. O meu nome não tem capacidade de pronunciar. Diga somente que eu sou. A garantia de retorno é dada por Deus. Você vai sair, você vai lá, você vai tirar e você vai retornar a este monte. Vocês vão me adorar. Quando você estiver preocupado sobre o futuro, lembre-se de que eu já anunciei que vocês retornarão a este monte. Vocês vão vencer. Você vai dar conta, Moisés. Você vai conseguir, Moisés. Você vai chegar. E você vai retornar a este monte e vai me adorar. Quando a preocupação saltar ao seu coração, lembre-se daquilo que o Senhor prometeu. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Feche os teus olhos. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você vai sair desse lugar, você vai seguir a sua jornada, você vai impor a Faraó a minha condição, porque você está falando em meu nome, Moisés. Você não vai morrer, porque você retornará a esse monte para me adorar, e para você reconhecer que eu sou Senhor. Eu serei contigo. Diga isso para você mesmo. Deus será comigo. Do alto do céu, Senhor, e neste lugar de adoração, pedimos os teus cuidados nessa jornada que vamos empreender. Pedimos os teus cuidados para o ano de 2015 que se aproxima. Pedimos que o Senhor vá adiante de nós e que possamos anunciar os seus feitos e as suas maravilhas, e que possamos retornar sempre a este lugar e dizer que o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas, Pai. Tira de nós qualquer intransigência,
Tira do nosso coração qualquer arrogância. Tira do nosso pensamento aquilo que não é de acordo com a sua vontade. Que possamos reconhecer esses limites e saber com quem nós estamos lidando. E tirar as nossas sandálias e pisar com os nossos pés no chão. Reconhecer que o Senhor está falando a todo tempo. Que o Senhor está enviando mensagens. Que o Senhor está nos chamando e nos convocando para uma grande obra. Até quem nos ouve pela internet, Senhor, abençoe essa casa. Abençoe essa família. E que o Senhor tem chamado um povo para que reconheça os seus limites e possa transpor seus limites com fé no Senhor. E ao transpor esses limites, impor limites àqueles que oprimem e àqueles que torturam o povo de Deus. Que nós fomos chamados para proclamar libertação. Que nós fomos chamados para dar vista aos cegos, para anunciar o ano bom e aceitável do Senhor, Pai. E que vamos dar conta, vamos vencer e retornaremos para adorá-lo. Em o nome de Jesus. Amém. Maria estava grávida do Espírito Santo.